Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ourinhos Cast, que é o podcast do Poder Legislativo. Hoje eu tenho a honra de receber o advogado Dr. Renato Bernardi, que também é coordenador da Comissão de Direito e Arte da OAB de Ourinhos. Nós vamos conversar sobre um tema muito especial e inovador, que é a relação entre o direito e a arte, que também é uma comissão nova dentro da OAB de Ourinhos. Ele já está aqui comigo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Ourinhos Cast. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar então sobre direito e arte. Vamos lá, doutor. Primeiro, antes da gente entrar no tema, da nossa conversa, gostaria que o senhor se apresentasse. Quem é doutor Renato Bernardi e como que surgiu essa paixão pelo direito e arte? Pois não. Bom, então meu nome é Renato Bernardi, eu sou formado em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru. Também lá eu fiz o meu mestrado. Doutorado eu fiz na PUC, em São Paulo. E depois eu concluí meu pós-doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, lá em Santiago de Compostela. Paralelamente a essa atividade acadêmica, eu sou procurador do Estado de São Paulo desde 1994. E na área acadêmica também sou professor. Eu ministro aulas na Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Jacarezinho, na Faculdade de Direito, e também sou professor convidado do programa de pós-graduação da Unimar, Universidade de Marília. Como que surgiu essa paixão, doutor, pelo direito e agora pela arte? Pois é. Então, depois de muito tempo dando aula, estudando e trabalhando na área do direito, eu me vi numa situação em que parece que as coisas estavam meio monótonas. Monótonas no sentido de o direito ser sempre aquela ideia de situações fechadinhas dentro de um quadradinho. Isso me incomodava um pouco, dava uma certa estafa todo dia, trabalhar sempre com a mesma coisa. Então comecei a procurar outras áreas em que com a qual o direito pudesse se comunicar. E eu descobri o estudo do direito e arte. E já se passaram uns 10, 12 anos e eu comecei a me dedicar um pouco mais a essa área, ler um pouco mais, programar eventos e provocar as pessoas a pensar no direito, mas pelas lentes da arte. E o direito, ele muitas vezes é cheio de juridiquês, como o senhor escreveu, e formalidades. E ele pode ganhar vida e se tornar muito mais compreensivo quando caminha lado a lado com a arte. Como o senhor enxerga essa conexão na prática com a advocacia? Pois não. O direito, ele é quase que um sistema de normas para regular condutas humanas. Essa é a ideia do direito. Então, o direito retrata situações humanas. A arte faz a mesma coisa, mas a arte também retrata situações humanas de um modo não coercitivo, de um modo não mais forte com a mão pesada do Estado. A arte retrata situações humanas e nos provocam emoções. Daí a conexão. Se as duas áreas científicas tratam de pessoas, a gente pode estudá-las conjuntamente. Então a ideia de usar a arte para estudar e enxergar o direito vem dessa conexão que elas têm, porque as duas tratam com realidades humanas. Se no direito a gente vê, por exemplo, um divórcio, então a gente tem situação triste, a gente também vê divórcios na arte, né? Já é célebre aquela frase de que a vida imita a arte imita a vida, né? Então por isso a gente pode fazer essa conexão. E como que surgiu a Comissão Direito e Arte aqui na OAB de Ourinhos? Pois é. Eu conheço o professor Daniel, Dr. Daniel, que é o presidente da OAB em Ourinhos, já há alguns anos. E eu fiz essa proposta para ele e ele achou muito interessante. Então, logo que eu fiz a proposta, ele pediu para eu formalizar, num projeto de atuação da comissão, e a diretoria da OAB autorizou a criação dessa comissão. E desde então a gente vem trabalhando para divulgar o Direito e Arte no Instagram da comissão e também fazer eventos, por enquanto, uma vez por mês, retratando direito e arte. Já fizemos 2 eventos com presença de advogados e presença também bastante grande de estudantes, que é uma coisa muito interessante. A gente levar os estudantes lá para a casa do advogado, para eles vivenciarem o direito, mas o direito sob essa perspectiva, uma perspectiva mais aberta. A ideia da conversa sobre direito e arte é abrir horizontes, é criar repertório para que as pessoas possam atuar no direito de uma forma mais crítica, de uma forma mais fundamentada, de uma forma efetivamente mais aberta. Filmes, músicas e livros ajudam a traduzir conceitos jurídicos complexos de forma simples e envolvente. Que exemplos podemos destacar esse diálogo entre cultura e prática jurídica?
Os exemplos são vários. Na área da música, a gente tem muitas situações jurídicas cantadas. Nós temos, por exemplo, na área da música, uma música já bastante antiga da Elza Soares, que retrata um caso de violência feminina. Então, essa música nos permite verificar a situação da mulher como vulnerável e, a partir daí, aplicar o direito nessa situação. Então, é muito interessante essa música. Também na área de livros. A gente tem vários livros que podem ser estudados por meio do direito. A gente tem um livro também já do Jorge Amado, já que é um pouco antigo, chama Capitães da Areia. O Capitães da Areia retrata o descaso do poder público com os menores, que são menores em situação de rua. Então, é uma situação que foi descrita na literatura lá em 1940 e alguma coisa, mas que é uma situação atual. Então, a gente pode também aplicar o direito. E a gente também pode ver o direito na música, na literatura, mas muito mais presente, mais acessível para todos, são as obras audiovisuais. A gente tem novela, a gente tem filmes, tem séries. Sempre questões jurídicas são tratadas se a gente olhar com um pouquinho de cuidado para essa obra. Recentemente, numa das novelas da Globo, a gente teve uma situação que movimentou a área jurídica de uma forma bastante intensa. Era uma situação em que uma mulher tinha o filho ou a filha, não me lembro bem, e ela estava em situação de briga com o pai da criança. E foi aconselhado na novela para que ela fosse procurar os direitos dela num órgão chamado Defensoria Pública. Todos os estados têm sua Defensoria Pública organizada. E foi muito interessante que a Defensoria Pública no Rio de Janeiro, depois daquele capítulo, teve um aumento de procura por mulheres em situação de vulnerabilidade estrondoso. Coisa assim, se eram 100 por semana, passaram para 800 por semana, a partir desse capítulo dessa novela na TV Globo. Então, a gente pode perceber que o direito e a arte, eles se interseccionam de várias formas, inclusive provocando as pessoas a procurarem os seus direitos, porque elas viram numa manifestação audiovisual uma situação na qual ela se encaixa e que ela pode procurar alguém para ajudá-la. E que daí esse assunto não serve somente para vocês profissionais da área. Ele foi para toda uma população, para todo um povo. Exatamente. A ideia de estudar o direito e arte é exatamente essa. É mostrar o direito de uma forma a atingir pessoas que não vão ao fórum, que não conhecem a faculdade de direito, que não conhecem advogado, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, quando você faz uma roda de leitura, por exemplo, num centro comunitário, levando uma situação de um livro, e depois você vem relatando aquela situação com a aplicação do direito, as pessoas ficam surpresas. Surpresas porque se emocionam com a arte e vê que naquela situação existe uma legislação capaz de protegê-la. Seria uma forma de aproximar o direito, através do direito com a arte, da população? Sem dúvida nenhuma. É a forma de facilitar a população a enxergar o direito. Como você falou umas perguntas anteriores, você falou do juridiquês, né? Na arte, a gente consegue mostrar para a pessoa os institutos jurídicos sem que a gente entre nas palavras técnicas do direito, que hoje devem ser evitadas. Há uma série de programas de órgãos públicos tendentes a simplificar a leitura do direito para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Para quem não conhece o direito. Eu achei fantástico um texto que até o senhor me mandou falando da arte na rua mesmo, de um bairro que era um bairro simples e que daí depois ele começou a ser reformado e foi perdendo aquela identidade e o custo dele começou a ficar mais alto. Era isso, né, doutor? Isso, é o fenômeno da gentrificação, né? Historicamente, a gente tem vários casos desses no Brasil. A história do Rio de Janeiro ela é marcada por essa ideia de afastamento da população vulnerável das áreas nobres da cidade. Lá atrás, quando a cidade do Rio de Janeiro começou a ter importância nacional, o então prefeito e o então governador da época, eles começaram a afastar os moradores do centro da cidade para ter uma ideia de europeização da cidade. E com isso, as pessoas foram afastadas para as regiões periféricas, para os morros, e começaram, pela arte, a mostrar essa consternação delas. E aí surgiu o samba. O samba vem do morro mostrando a realidade das pessoas que foram retiradas de suas casas de forma forçada. Tanto que naquela época o samba era proibido. Se você fosse vista na cidade com um pandeiro, você ia ser preso por vadiagem. Havia uma lista de instrumentos
relacionados ao samba, que se fossem portados por pessoas e vistas pela polícia, a pessoa ia presa. Não é muito diferente do que a gente hoje vive com o funk, que a gente vive hoje com o rap, porque são manifestações artísticas cantadas por comunidades que vivem aquela realidade que cantam. E essa realidade choca quem não está no morro. Essa realidade às vezes é vista como apologia ao crime, mas não. Aquela pessoa, aquele jovem vive aquela realidade. Então ele canta aquela realidade de modo a mostrar para fora do morro aquilo que ele vive. Quanto de poder público falta lá. Então, sem dúvida, a arte é não só uma forma de aproximar o direito das pessoas, mas também é uma forma das pessoas protestarem por direitos. Então, as músicas, principalmente, são muito utilizadas para contar uma realidade e uma ausência de poder público. E daí chega nessa pergunta, a arte humaniza o direito, mostrando que por trás de cada processo existem pessoas e histórias. Então, de que maneira a comissão pretende trabalhar esse olhar mais humano? Essa ideia de que que a arte humaniza o direito, ela é verdadeira. Mas ela tem que ser vista com um pouco de cuidado. Por quê? Porque se a gente lembrar na época do nazismo, nós tínhamos excelentes artistas alemães, né? A gente tinha Mozart, a gente tinha Walter, a gente tinha vários cantores e compositores alemães, e mesmo assim dentro de um regime que de humano não tinha nada. Então existe essa ideia, mas ela não pode ser tida como a única força do direito e arte. A ideia do direito e arte é aproximar as pessoas do direito. A ideia do direito e arte não é você afastar o direito, mas sim um novo instrumento para interpretar o direito e principalmente para levar o direito para quem não é da área jurídica. Essa que é a ideia do direito e arte. Pela atividade da comissão, a gente tem procurado fazer isso. Nós já fizemos 2 eventos, um deles nós projetamos o filme Que Hora Ela Volta, com a Regina Casé, e foi sensacional. Dali a gente pôde discutir relações de afetividade, relações de direito civil, relações do direito do trabalho e até o direito criminal. Então, depois de assistir o filme, a gente debateu com os presentes todas essas facetas do direito. E até foi bastante interessante porque alguns ali falaram assim, eu já assisti esse filme, mas eu não tinha me atentado para esse detalhe jurídico. Então, isso é muito bacana. A gente começa a ficar mais atento. No segundo evento, que foi agora neste mês, a gente mostrou um documentário do INSS. É um documentário feito pela TVE do Rio de Janeiro, que documenta a dificuldade que as pessoas têm de acessar os serviços do INSS, mais ainda agora, atualmente, que eles foram digitalizados. Então você pega pessoas de idade, pessoas sem instrução, pessoas que vivem na zona rural, que é o público maior, né, que compõe o público maior do INSS, o público-alvo, sem uma certa inclusão digital. Então essas pessoas vão precisar postular os seus direitos por meio da internet, mas elas não têm letramento digital. Então, é quase que uma forma de excluir as pessoas de buscar os seus direitos quando você informatiza o acesso. Esse documentário, que é uma manifestação artística audiovisual, deixa isso claro. E depois disso, nós tivemos excelentes debates. O Dr. Dirceu, que é presidente da Comissão de Previdenciário, estava lá e falou muito bem sobre isso, sobre essa questão vivida no dia a dia. A doutora Carolina Silvestre, que também atua em Previdenciário, mostrou de forma empírica os atendimentos que ela faz e a dificuldade que as pessoas têm. O doutor Matheus também, que estava lá, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor, também fez uma manifestação muito interessante. E os alunos e colegas presentes tiveram a oportunidade de presenciar tudo isso e ver toda a implicação do direito na arte. Existe a possibilidade da comissão levar esse olhar para a comunidade em algum evento ou na própria casa da advocacia mesmo? Sim. Esses eventos são abertos para a comunidade. Não é um evento fechado para a comunidade jurídica. Então, todos eles são abertos. Mas agora que a gente está se firmando, e agora a gente tem só 3 meses de comissão, a gente vai começar a levar essas atividades para fora da OAB. Então, a gente tem alguns espaços que podem nos receber para a gente trabalhar com a comunidade próxima àquele espaço. Porque é difícil, nem todo mundo pode, se locomover para vir uma noite na casa do advogado, né? Às vezes, os bairros mais distantes tornam difícil a presença. Então, a ideia é a gente começar a sair dos muros da OAB para levar isso para as comunidades com dificuldade de acessar.
A criatividade artística pode inspirar argumentos mais fortes, críticos e persuasivos. Você acredita, doutor, que essa é uma forma de tornar a advocacia mais inovadora e diferenciada? Sem dúvida nenhuma. Eu posso garantir para você, inclusive o doutor Daniel, presidente da OAB, na fala dele no último evento, ele destacou exatamente um caso prático dele em que ele manifestou algumas atividades artísticas durante uma sustentação oral no Tribunal de Justiça e com isso ele atraiu a atenção dos julgadores. Então, eu tenho certeza de que se a pessoa começar a olhar um pouco mais para a arte e entender essa interseccionalidade entre direito e arte, ela vai ser um profissional diferenciado, um profissional com muito mais repertório para poder defender o seu cliente. E mais ainda, a arte vai dar a essa pessoa uma condição e um olhar mais próximo do cliente dele. Porque quando a gente vai atender alguém, eu estou do lado de cada mesa, eu vivo uma situação. A pessoa que chega para ser atendida do lado de lá vive uma situação muitas vezes diferente da minha, social, econômica, cultural. Então, o advogado que dispõe desse instrumento, arte, ele vai sim saber entender aquela pessoa e vai saber se colocar naquela situação para poder não só atendê-la melhor, mas principalmente explicar melhor o direito para ela. É uma questão de abertura de horizontes e uma questão de repertório, ganho de repertório. Afinal, a advocacia também é narrativa, é contar histórias, é emocionar, é convencer. Como a arte pode ajudar o profissional do direito a dialogar melhor com o mundo? Então, Ariane, essa é a história do repertório. Você imagine um julgamento pelo tribunal do júri. O tribunal do júri feito por um advogado que nunca assistiu um teatro, ouviu uma música interessante ou tenha visto alguma obra audiovisual. Ele pode até defender bem o seu cliente, mas a quantidade de argumentos que ele vai ter vai ser bem menor do que um advogado que, além de conhecer o direito, tenha também um conhecimento da arte. Por quê? Porque se ele leu um livro, se ele viu um filme, ele vai ter dentro dele repertório para poder usar e argumentar de uma forma mais acessível para quem está ouvindo. No exemplo do tribunal do júri, a gente não pode esquecer que quem julga são cidadãos. Não é uma pessoa com conhecimento técnico. No júri é um juiz. Então, quanto mais você tiver argumentos próximos das pessoas, mais você vai ter capacidade de ter sucesso no tribunal do júri. Isso também é levado para os outros processos que você não precisa convencer leigos, que você precisa convencer pessoas técnicas, porque tudo é uma questão de argumento. Como você falou na pergunta, direito é narrativa. E a gente tem criatividade para narrar fatos de acordo com o repertório que a gente tem de argumentação. Agora, para a gente finalizar, doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para quem nos acompanha, né? Tanto pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo nosso canal do YouTube, sobre o direito e a arte. Pois não. Olha, prestem um pouco de atenção na arte, mesmo que vocês não sejam da área do direito. A arte pode contribuir para todos os segmentos da vida humana. E quando eu falo arte, eu não estou falando aqui de Beethoven, eu não estou falando aqui dessas obras clássicas que são um pouco distantes da gente. Eu estou falando de uma peça de teatro que foi interpretada no seu bairro, na escola do seu filho. Então eu estou falando de uma música que foi feita num festival de música, né? Não precisa ter grandes conhecimentos musicais, basta ouvir o rádio. E dali perceber que situações humanas que ali são tratadas têm reflexo no direito. Então, reflexo no direito e reflexo também em outras áreas. Nós tivemos um evento, por exemplo, sobre direito e arte, em que a gente recebeu alunos da Faculdade de Arquitetura. E ela mostrava que as colunas dos templos romanos tinham muito a ver com o repertório artístico do criador dela. Então, foi muito interessante. A gente também tem muitos estudos que mostram ganho de recuperação de pessoas enfermas com a música. A gente tem equipes em hospitais, aqueles palhaços da alegria, e isso é arte, é teatro. Então, se a gente voltar um pouco os olhos para a arte, eu tenho certeza de que a gente vai ter uma vida mais saudável e a gente vai poder colaborar com as pessoas vulneráveis de uma forma mais intensa e mais efetiva. Doutor, muito obrigada. Parabéns pelo projeto, pela comissão. Espero aí que ultrapasse os muros da OAB, sim, que chegue aos bairros, à população, que as pessoas possam entender o valor da arte, o valor do direito, o valor da vida.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição e vou pedir para vocês, na divulgação, se puder citar o Instagram da comissão, que a comissão está acessível para todo mundo. Pode falar, daí a gente coloca no... Tá bem, é Direito e Arte OAB Ourinhos. Muito obrigada, tá, viu, doutor? Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. E para você que nos acompanha, que tal abrir espaço para a arte na sua prática profissional e também na sua vida? Gostaram do assunto de hoje, do bate-papo? O Ourinhos Cast fica por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau.